toda obra dá problema, isso a gente já sabe. A questão é como que a gente evita ou resolve. Vamos apresentar 5 problemas muito comuns e rotineiros de acontecerem nas obras, desde que você não siga as nossas dicas que a gente vai passar aqui nesse vídeo. Roda a vinheta! Salve, salve galera, aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. Engenheiro Alisson Ramagnoli. E trazendo para vocês hoje 5 problemas que são muito comuns de acontecer em construções e reformas, mas que a gente consegue aí com um pouquinho de boa vontade, né? Ou planejamento. E resolver. Então, vamos sem mais delongas já falar o primeiro. O primeiro deles é você não pensar no planejamento do espaço para armazenamento de material dentro da obra. Também conhecido como logística. Danilo, mas eu vou reformar meu apartamento, não tenho onde colocar. Pode pensar, por exemplo, se você pode usar a garagem do condomínio onde você mora para armazenar alguma coisa. Se você vai ter que eventualmente desocupar um cômodo, uma sala, um quarto, alguma coisa assim, para estocar esses materiais, e também como fazer esse armazenamento. Ou a logística de entrega desse material. Quão volumoso o material é, conciliar as entregas justamente com as execuções, para você não precisar ter um volume muito grande e logo ter um pouco mais de espaço para poder trabalhar. Às vezes você vai precisar, sei lá, de 40 sacos de argamassa, mas manda entregar de 10 em 10, entrega 10 numa semana, 10 na outra semana, enfim, dependendo aí da sua necessidade de execução. Bom, Danilo, aí a gente está falando de um espacinho pequeno, né? Porque os apartamentos hoje em dia é tudo 40 metros. Se a gente estiver falando de uma obra de 1.000 metros quadrados de terreno aí, onde a gente vai construir uma casa, senhora casa, por sinal, né? Terrenão desse. A gente já começa a pensar aí no planejamento de um canteiro de obra, que tem um pouco de diferença na nossa concepção. Isso, aí você pode pensar, por exemplo, por onde que entram os caminhões que vão entregar o material, aonde que vai armazenar os principais insumos, então onde que eu vou armazenar areia, onde que eu vou armazenar brita, onde que eu vou armazenar madeira, aço, telha. E inclusive, se a sua casa estiver dentro de algum condomínio, você tem que se preocupar também até com a limpeza da via por onde esses caminhões vão passar. Ainda falando de condomínio, às vezes no seu terreno você não tem espaço, digamos assim, suficiente para os materiais, mas às vezes eles autorizam você usar um lote do lado, algum vizinho, como lote de apoio. Então também é uma alternativa de você buscar esse lote de apoio para o armazenamento dos materiais. Mas a melhor coisa é realmente você estudar o espaço que você tem e pensar aonde que eu posso guardar esses materiais de forma que eles fiquem mais bem organizados e não atrapalhem na sua execução de obra. Puxando o gancho dos materiais, um problema muito comum é a falta da entrega deles. Porque por mais que você se planeje onde eles vão ficar, pode ser que eles não cheguem na sua obra. E aqui eu vou dividir em 2, tá? Só para ficar bem tranquilo. Existe aquele atraso do material que não é culpa nossa, no sentido de quem comprou o material, que a gente comprou pensando na data, quando ia usar tudo certinho, e quem atrasou foi o fornecedor, aí a culpa é do fornecedor. E você só descobriu no dia e na hora da entrega. Que era para ter chegado e não chegou. E existe aquele atraso que foi porque, poxa, eu preciso de 10 sacos de cimento para amanhã, e aí não dá. E aí você, 5 horas da tarde, foi atrás deles. Então, esse tipo de atraso aí já é mais complicado. Bem, como que nós evitamos então, Alisson, esses atrasos de materiais mais básicos, como tijolo, madeira, aço, enfim? Se planejando na compra deles. Então, se você sabe quando você usar, pelo menos com uma semana de antecedência, você consegue ir atrás do fornecedor, conseguir negociar um prazo de entrega e conseguir fazer com que o material, pelo menos, esteja planejado dentro do prazo que você precisa, que nem o Danilo falou. No primeiro exemplo, você não tem o controle porque você não está dentro da empresa do cara para ver se ele tirou a nota, se carregou o caminhão, se o cara saiu. Mas o que você pode fazer? Ficar ali no telefone. Putz, o cara vai entregar amanhã? Dá uma ligada pro cara antes. Tá tudo certo para amanhã? Vai entregar o meu pedido? No dia da entrega, dá uma ligadinha algumas horas antes. Você vai ter que ser um pouco persistente e um pouco chato em ficar em cima do fornecedor, principalmente
se você souber que ele já tem uma rotina de atrasos. Um histórico de atraso aí com vizinhos e tal. Mas uma coisa legal de se dizer é que na construção civil, os materiais mais corriqueiros, digamos assim, tijolo, cimento, areia, aço, geralmente não pedem um prazo de entrega muito grande. Sim. Diferente, por exemplo, de materiais de acabamentos, que daí sim geralmente o prazo é maior, como pisos, revestimentos, louças e metais, esquadrias, né? Às vezes uma torneira especial que você quer. Móveis planejados. Móveis planejados. Então, assim, todos os itens que são mais de acabamentos, você tem tempo durante a obra de correr atrás, orçar, planejar e comprar. Os do cotidiano, geralmente, é uma coisa aí de 2, 3, 5 dias para o pessoal entregar, né? Então, uma semana de antecedência no seu planejamento geralmente é suficiente. Você aí vai começar a construir ou reformar? Agora você pode planejar e controlar você mesmo os custos da sua reforma ou da sua obra. Nós aqui do Cabô Lavô fizemos essa planilha bem simples e didática para te ajudar nessa empreitada. Clique agora no link aqui na descrição do vídeo e garanta uma melhor organização da sua obra ou da sua reforma. Ainda na linha de materiais, vamos falar a respeito de desperdício de materiais. E aqui é um problema bem grave, na verdade, porque desperdício ele gera custos sem trazer benefício nenhum. E onde que nós mais temos desperdício de materiais numa obra, Alisson, principalmente construção do zero? Geralmente naquela compra excessiva, na falta de um levantamento preciso, aquele famoso chute no quanto eu vou precisar. E na velha frase, né? Se eu comprar para mais, é melhor sobrar do que faltar. Na construção, não. É melhor que falte um pouquinho e depois você complementa, né? Exceto acabamentos, que isso aí a gente trata depois. Mas também é um problema quando o pessoal vai executar, por exemplo, uma alvenaria de tijolo, sei lá, de bloco baiano, né? E não se preocupa em como usar o material. Então, às vezes, quebra muito tijolo ou faz muita massa e depois a massa seca e joga a massa fora. Então, todo esse desperdício de material é um problema e gera, custos para a sua obra. A falta do seu like nesse vídeo aqui vai causar um problema imenso na construção civil, porque poucas pessoas vão receber esse conteúdo. E aí imagina a dor de cabeça que essas pessoas vão ter dentro das suas obras. Pois é, e se você não quer perder nosso conteúdo, se inscreve já no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Estamos sempre gravando conteúdo focado, direcionado, mastigado e bem bolado. Quarto item é as alterações de projeto depois que a obra está executada. O cara lá teve uma brilhante ideia de mudar todo o projeto e já está subindo alvenaria, já está batendo laje, já está tudo acontecendo na obra. E a mudança de projeto que a gente fala aqui, às vezes nem precisa ser uma coisa grande, né? Às vezes, sei lá, você tinha um ambiente integrado que a sala era de um lado e a cozinha do outro, você resolve inverter. Só que nessa inversão, o cano que estava aqui vai para lá, o gás que estava ali vai para lá, a tomada da geladeira que antes era ali está ali, e tudo isso você sai rasgando parede, tendo retrabalho, mais gasto de material, fora que isso também vai enchendo o saco de quem está trabalhando. E isso gera um problemão para você e para sua obra. Principalmente pela quantidade de profissionais que você vai ter que atrelar para resolver esse problema. Projetista, o engenheiro, muitas vezes o arquiteto, o pedreiro que está executando, o responsável técnico da obra, e tudo isso para você conseguir conciliar num tempo curto é quase impossível. E ainda pode acontecer de algum desses profissionais não ficar sabendo que você alterou o projeto, executar conforme a versão anterior e dar retrabalho de novo. Então, a melhor coisa é evitar alterações de projeto. Danilo, mas eu mudei de ideia, eu não quero mais a cozinha assim. Tenha uma boa comunicação com todos que estão participando dessa construção para você deixar claro todas as mudanças que foram ter para ou minimizar o impacto de retrabalho ou pelo menos que seja feito o retrabalho necessário para a mudança que foi solicitada. Eu dou 2 dicas nesse sentido. A primeira, gaste mais tempo fazendo o projeto para que você gaste menos tempo fazendo a obra. É dito na construção que é melhor você planejar em 2 anos e executar em 2 meses do que planejar 2 meses e gastar 2 anos executando. Então, pense mais durante o desenvolvimento do projeto para evitar esse tipo de problema. Mas se realmente foi uma coisa inesperada, sei lá,
Mamãe vai vir morar comigo e eu preciso de mais um quarto. Vou ter que alterar o projeto para incluir um quartinho ali para mamãe. Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é para tudo. Pessoal, vamos parar uma semana, 2 dias, não importa, mas para, porque o impacto da pausa alerta a todos os envolvidos que aconteceu alguma coisa importante, no caso, uma alteração de projeto. Então, para a obra, manda todo mundo parar, olha, vamos ter que fazer uma alteração aqui. Se tiver um projeto a ser revisado, revisa, se tiver alguma aprovação a ser refeita, refaz, organiza, passa para todo mundo e começa de novo. E o quinto, e que não está nada no nosso controle, é justamente interferências da natureza dentro da obra. O que é muito comum na construção civil, a intervenção de chuvas nas nossas etapas construtivas. Tem vezes que São Pedro não vai com a sua cara e decide que na hora que você começa a escavar é quando ele vai fazer chover o dilúvio. E aí é justamente que você vai ter que ou fazer a pausa que o Danilo mencionou, dependendo da época que você tiver, ou planejar quando você vai começar a sua construção. Porque se você tá todo empolgado e eu vou começar minha obra em janeiro. Cara, é a pior época para você começar uma obra, porque a obra começa na terra. Então se você começar na terra e é uma época de chuva, logo você não vai trabalhar. De final de novembro até começo de fevereiro, não comece obra. Porque é a pior época de chuvas. Comece depois, espere mais 2, 3 meses para começar, porque você sabe que você vai começar sua função e não vai ter intervenções de chuvas que vão te parar e prejudicar o desenvolvimento. E essa aí não tem como resolver, é realmente evitar. Se você já começou na época de chuva, só lamento, respira fundo e tenha paciência, espera a chuva passar e depois você começa. Você já teve algum problema em obra, está tendo algum problema em obra e não sabe como resolver? Manda aqui pra gente embaixo nos comentários, vamos pegar o conteúdo de vocês aí, o problema, para poder trazer conteúdos para outras pessoas prevenirem esses problemas também. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o likezão aí que ajuda bastante aqui o canal a continuar crescendo e não deixa também de se inscrever no canal para estar sempre acompanhando os nossos vídeos. E aí? Acabou? Lavou?